Mas, gente, boa tarde! Tudo bem com vocês? Eu vou muito bem, desejo que vocês estejam bem também. É com muito prazer que hoje nós iremos dar início a esta live, já que estamos no início do Outubro Rosa, né? Falaremos um pouquinho hoje sobre o câncer de mama. Gente, quem está me ouvindo aí agora, o som está bom, a imagem está boa. Digite o número 1 para eu saber que o som está bom e que a imagem está boa. E se o som não estiver tão bom para você, digite o número 2. Me ajuda aí a ajudar você para que eu possa levar a você um conteúdo de qualidade, onde você consiga realmente consiga compreender o que eu estou falando para você aí sobre o câncer de mama. Então me ajude aí, pessoal. Número 1, se estiver tudo bem. E número 2, se o seu som e a sua imagem não estiver tão bacana assim. Obrigado, Roseli. Obrigado, Jaqueline, pela resposta. Gente, todos nós sabemos, né, da importância que se tem essa campanha do Outubro Rosa e depois do Novembro Azul. E quando a gente falar de Novembro Azul, eu vou falar sobre câncer de próstata aqui também, porque é crescente o número de pessoas que tem aí, né, de mulheres especialmente, que estão desenvolvendo o câncer de mama, especialmente depois que aumentou-se o número de exames, muito mais mulheres estão sendo diagnosticadas com câncer de mama e a gente precisa compreender o porquê isso acontece. Então, biologicamente, dentro da Sapiência Elan Vital, aqui a Sapiência Elan Vital ela é o resultado de 11 técnicas que eu estudei. Então, para explicar aqui para vocês a questão do câncer de mama, eu vou falar um pouquinho daquilo que eu aprendi na Nova Medicina Germânica, na Medicina Raikund e na reprogramação biológica. Então, como que a gente vê o câncer de mama? Existem alguns aspectos de todos os cânceres, na verdade, que muitas pessoas não sabem. Elas simplesmente acham que o câncer é um erro inato do metabolismo que vem para comer uma parte do meu corpo. E existe um motivo para o câncer existir. Todo o ser vivo desenvolve tumores. As plantas desenvolvem tumores, os cachorros desenvolvem tumores, os seres humanos desenvolvem tumores, os outros animais também desenvolvem tumores, e há um motivo para isso. E o motivo para isso é uma tentativa do corpo em tentar resolver algum conflito biológico. É uma adaptação para que você possa resolver uma questão. Quando você consegue resolver suas questões biológicas, quando você não passa por conflitos, ou tem conflitos e logo sai deles, muitas vezes você até pode desenvolver um câncer em qualquer lugar, assim como um câncer de mama, mas acaba não tendo os sintomas graves ou isso não se espalha, como eles dizem, né? Não há metástase. Por quê? Porque quando a mente está sã, o corpo está sã. Uma máxima que eu venho falando há bastante tempo, né? Então o que a gente precisa fazer para não passar por esses conflitos que eu vou explicar para vocês aqui? Inteligência emocional, expandir a consciência. O primeiro passo é não ter medo diante de um câncer, tá? O diagnóstico do câncer não significa o seu destino, significa que você está passando por um momento desafiante emocionalmente também. E para explicar para vocês como que acontece toda essa visão aí de como que o câncer de mama, assim como todos os outros cânceres, vem para nos ajudar a resolver um conflito, eu vou explicar um pouquinho para vocês. Eu vou dar algumas bases para depois a gente falar do câncer de mama no final, então, tá? Então, assim, para quem me conhece, já sabe que eu trabalho com microfisioterapia há 12 anos, já atendi mais de 8 mil pessoas. Só informações na área de inteligência emocional, eu tenho mais de 4 mil horas de informações, fora os treinamentos que eu já dei, que já devem ter dado algumas centenas de horas, as pessoas que eu ajudei individualmente, palestras, né? E eu não me canso de falar que a doença, ela também é provocada pelo conflito. Só pelo conflito, João? Claro que não. Se eu não me alimento bem, eu fico doente. Se eu não tenho uma boa noite de sono, eu fico doente. Só que eu, aqui na Sapiência Elan Vital, nos meus treinamentos, eu ajudo o paciente a entender como que o conflito influencia na doença. Inclusive doenças genéticas, porque doença genética é um conflito que persiste na família, tá? Então, eu tenho falado há anos, né, que todo conflito começa com um DHS. Né? Para eu ter um conflito, eu preciso ter um DHS. O que é o DHS? DHS seria síndrome de Dirk-Hammer. Hammer é o médico que desenvolveu essa explicação que eu estou explicando para vocês. Mas para abrasileirar aqui, a gente pode falar que D é dia, H é hora e S é segundo. Então, para que eu desenvolva uma doença, como um câncer, eu preciso ter um conflito que acontece num dia exato, numa hora e num segundo. Um conflito repentino, onde naquele momento eu não consegui fazer nada para me resolver.
E diante do conflito, a solução seria encarar, fugir ou aceitar. Se eu tenho um conflito inesperado e eu não consigo absorver ele na minha mente, ou seja, eu não consigo nem encarar o conflito, nem fugir do conflito e nem resolver o conflito, então eu posso ficar doente, tá? Então, quando isso não é possível, quando não é possível encarar, fugir ou aceitar, inicia-se um mecanismo de sobrevivência. É uma adaptação para que você possa resolver o conflito, tá? Então, se eu for fazer uma revisão embriológica, lá na segunda semana de gestação, são formados os folhetos embrionários. Os folhetos embrionários, eles dão origem aos tecidos do corpo humano. O primeiro folheto é a ectoderma, que dá origem à pele, ao sistema nervoso. O segundo folheto é o endoderma, que dá origem aos órgãos. O terceiro folheto é o mesoderma, que dá basicamente origem aos músculos e ossos e glândulas. E nós temos, no mesoderma nós dividimos o mesoderma novo e o mesoderma antigo, tá? As glândulas mamárias, elas têm a ver aí com o mesoderma antigo, tá? Os canais galactóforos, que também são influenciados aí no câncer de mama, né? Eles têm a ver aí com o ectoderma. E cada tecido, o Dr. Hammer estudou que cada tecido responde a um tipo de conflito. Então, por exemplo, o ectoderma, ele responde a conflitos de contato e separação. O endoderma, ele responde a conflitos vitais. Então, perdi dinheiro, morreu alguém da minha família, onde eu sinta que eu não vou ser capaz de sobreviver depois de algo que aconteceu. Uma notícia de uma doença grave, vital, né? O mesoderma antigo é ataque à integridade. Então já fica a dica aqui, câncer de mama tem a ver com sentimento de ataque à integridade. Mas daqui a pouco eu dou melhor o conflito que está relacionado e como que esse conflito se torna um câncer de mama. E aí o mesoderma novo, que seriam os músculos e ossos, eles dão origem a, eles têm, respondem a conflitos de desvalorização e um sentimento é como se fosse uma impotência por eu não conseguir fazer, por eu não me sentir bom o suficiente para fazer algo que eu queira fazer. E aí, nós falamos que todo conflito vibra, como qualquer informação. Eu converso com você, minha voz vibra, aquilo que eu penso gera uma onda e você capta, aquilo que você pensa forma uma representação interna. E eu já expliquei em outras lives aqui como que essa representação interna gera um sentimento e como esse sentimento cria um campo eletromagnético que vai fazer com que você atraia mais isso. E o seu corpo reage em relação a tudo isso. O seu corpo reage em relação àquilo que aconteceu na sua primeira infância, segunda infância, na adolescência, na vida adulta. O seu corpo tem memórias teciduais, memórias genéticas, memórias do seu DNA daquilo que aconteceu nas últimas 7 gerações. Então, às vezes, daqui a pouquinho eu vou começar a falar sobre os conflitos do câncer de mama, e às vezes você vai falar assim, eu tive câncer de mama e não passei por esse conflito. Mas pode ser uma releitura da sua mãe, uma releitura da sua infância, uma releitura de uma tia sua, se você está conectada inconscientemente a essa tia. Se você inconscientemente busca representar algo que essa tia não conseguiu mostrar através do conflito que causou o câncer de mama pra gente, pra ela no caso, né? Então, basicamente, de tudo que acontece no nosso corpo e de tudo que a gente percebe do mundo, apenas 2% é consciente. 98% daquilo que nós estamos captando, daquilo que nós estamos passando neste momento, é experimentado de uma forma inconsciente por nós. Tá? Então, quando eu falo que eu quero, que eu não quero, que eu percebo, que eu não percebo, que eu acho bonito, que eu acho feio, é apenas 2% da minha mente que está consciente e decidindo conscientemente sobre isso. Tá? Por isso é muito importante eu manter os meus pensamentos positivos. Não só pensamentos, como sentimentos. Não adianta eu falar assim, eu vou conseguir pagar as contas, eu vou conseguir pagar as contas, eu vou conseguir pagar as contas se eu me sentir endividado. Eu vou me curar, eu vou me curar, eu vou me curar se eu me sentir doente. Eu preciso sentir que eu tenho dinheiro no banco. Eu preciso me sentir saudável para curar uma doença. Mas lembrando que as doenças vêm de conflitos, então, por exemplo, eu preciso estar com os meus relacionamentos amorosos em dia, eu preciso estar tudo bem lá no meu trabalho, a minha relação entre eu e meus pais, entre eu e minha esposa, entre eu e meus amigos, está ok. Precisa eu me amar, precisa eu conseguir doar nas minhas relações, precisa eu conseguir não só querer tomar o leite lá no meu trabalho, mas também dar amor, dar carinho lá no meu trabalho. Eu preciso estar de bem com a vida. Se eu estou de bem com a vida, eu tenho poucos conflitos. Ou pode até ser que eu tenha conflitos, mas como eu tenho um mindset
ok, um mindset possibilitador diante do conflito, logo eu saio do conflito, então eu consigo encarar, fugir ou aceitar, e aí a chance de eu ficar doente é bem menor. Então muito cuidado com seus pensamentos, porque os seus pensamentos podem gerar sentimentos que podem atrair conflitos que podem fazer você ficar doente. Como eu faço para não ter sentimentos ruins? Expansão de consciência, inteligência emocional. Tem bastante coisa na internet, tem bastante coisa que eu estou colocando na internet sobre inteligência emocional. Assistam, que só de vocês assistirem meu conteúdo gratuito, a vida de vocês pode se tornar muito mais leve. Enfim, como eu estava dizendo, todas essas informações chegam para mim através de ondas, e essas ondas elas não vão impactar só no meu olho e no meu ouvido, que é como eu percebo conscientemente. Elas vão impactar no meu corpo todo. A começar pela pele. Então a microfisioterapia, quando a pessoa tem uma doença, eu vou lá e faço a microfisioterapia, eu consigo identificar por onde aquela frequência daquele conflito entrou na pele do cliente. E aí a gente faz alguns estímulos para que essa marca se apague, e a partir do momento que se apaga na pele, se apaga no cérebro também, se apaga no órgão. Então vai atingir primeiro o ectoderma, e como pele e cérebro vem do mesmo folheto embrionário, tem uma marca no cérebro também. Essa marca no cérebro é o foco de Hammer que a gente fala. Quando eu tenho o foco de Hammer, eu não estou doente ainda. Eu tenho só uma marca no cérebro. É possível ver com uma ressonância magnética essa marca, tá? E por exemplo, se aqui é a parte que controla as minhas glândulas mamárias ou os canais lactóferos, que é onde normalmente tem o câncer de mama, né? Então, os meus canais lactóferos ou as minhas glândulas mamárias, elas ficam fragilizadas. Elas não ficam doentes ainda. Então eu preciso tentar encarar, fugir e aceitar o problema. Se eu encaro, fujo ou aceito, dificilmente eu vou ter algum sintoma. Agora, se eu não tenho inteligência emocional para resolver o conflito, aquele conflito persiste, e aí eu vou tentar resolver esse conflito conscientemente, subconscientemente, inconscientemente, e se ainda assim eu não conseguir resolver esse conflito, como última tentativa do corpo em me ajudar a resolver esse conflito, lá no arqueocórtex daí, não é nem no neocórtex, nem no meu subconsciente, nem no meu inconsciente, que é aquilo que veio das últimas 7 gerações, lá é bem arcaico, eu uso um mecanismo que os animais na selva usam, que é o meu arqueocórtex. Então o meu arqueocórtex, diante do conflito que eu não consegui resolver porque eu não tinha inteligência emocional suficiente para isso, ele vai me adaptar para resolver este conflito, tá? Então, muitas vezes basta eu perguntar pela finalidade de um sintoma. Qual finalidade esse sintoma teria? Para eu poder eliminar ele ou melhorar consideravelmente a sensação subjetiva da doença. Porque se eu tenho um câncer de mama, para que serve o seio? Para que serve a mama? Para que serve o canal lactóforo? Ou a glândula mamária? Para amamentar, para doar, para a vida. Então, quando eu não estou conseguindo doar vida, quando eu não estou conseguindo proteger o meu ninho, quando eu não consigo alimentar, seja emocionalmente ou o alimento mesmo, se eu perdi o emprego, por exemplo, não tenho dinheiro, pode ser que eu aumente o tamanho da glândula mamária para que eu possa produzir leite novamente. E aí proteger, e aí cuidar da família, do filho, do ninho, especialmente as mulheres, né? Então, os tecidos envolvidos no câncer de mama sempre vão ser ou o tecido ectodérmico, tá? Ou o tecido do mesodermo antigo. Então, para eu ter um câncer de mama ectodérmico, seria um conflito de contato e separação. No ectoderma seria, então, aqui as glândulas mamárias, não, os canais lactóferos. Os canais lactóferos é o caminho por onde o leite passa para chegar no mamilo e o bebê sugar o leite. Então, quando eu sinto que o meu filho não suga o meu leite, o que seria não suga o meu leite? Meu filho não ouve os meus conselhos, meu filho foi embora e eu não consigo mais proteger ele, eu sinto que ele não... Ele casou, ele me trocou pela esposa dele. Claro que o filho não te trocou pela esposa, você sente isso porque você não tem inteligência emocional suficiente para resolver isso, né? Mas, de algum momento, por algum motivo, o filho foi embora e a mulher sentiu essa perda, tá? Então aqui ela vai ter alguma reação nos canais lactóferos. Já o mesodermo, que é a glândula mamária, é um ataque ao filho. Alguém bateu no filho, alguém está ameaçando o filho, alguém está ameaçando o ninho, que pode ser o marido também, tá? Então, o câncer de mama das glândulas mamárias tem a ver com ataque à integridade no ninho. Na fase ativa, nós sempre falamos que nós temos a fase ativa do conflito e a fase PCL. Fase ativa é o momento em que o conflito está acontecendo. Fase PCL é quando eu saí do conflito. Todo conflito
quando eu não consigo resolver ele com a minha consciência, quando eu não consigo resolver ele através do meu subconsciente, quando eu não consigo resolver ele através do meu inconsciente, então eu vou lá para o meu arcaico. Todo conflito, para ser resolvido, quando ele está sendo resolvido de uma forma arcaica, ele passa pelas duas fases do conflito. A fase ativa, que vai dar algumas reações, onde o corpo humano vai ter algumas reações pelo paciente estar na fase ativa, e a fase PCL é algumas reações que ele tem ao sair do conflito. E no caso do câncer de mama, a pessoa tem nas duas fases, tá? Então, vamos explicar um pouquinho. Vamos falar da glândula mamária, então. Tá? Então, a glândula mamária, ela responde ao ataque à integridade no ninho, tá? Ou à impossibilidade de nutrir o ninho, porque houve um ataque da integridade, né? Então, a glândula mamária, ela é constituída aí pelas unidades secretoras, que são os lóbulos, né? E esses lóbulos mamários, eles são derivados do mesoderma. Como eu expliquei, o mesoderma, ele atende aí a conflitos de atentado à integridade. Ele se adapta quando a pessoa tem um conflito de atentado à integridade. Então, lá dos lóbulos, derivados lá do mesoderma, que são as glândulas mamárias em si, é que é produzido o leite, né? A secreção do leite é produzida, e essa secreção, ela vai para os canais lactóferos. Nos canais lactóferos, ele chega lá no mamilo, e aí o bebê suga o leite lá, tá? Então estamos falando aqui, por enquanto, nós estamos falando das glândulas mamárias, ok? Dos lóbulos que são responsáveis pela produção de leite. Quais são os conflitos relacionados à glândula mamária? Por que a glândula mamária da mulher resolve crescer? Lembrando que para nós a doença não é uma coisa ruim. A doença é uma adaptação para que eu possa resolver um conflito. Quais conflitos a mulher está tentando se adaptar quando ela tem um câncer nos lóbulos mamários, nas glândulas mamárias? Seriam preocupações, discussões, medos relacionados ao parceiro, medo relacionado à mãe, medos relacionados ao filho, medo no sentido de atentar à integridade, tá? Próximo ao vital, ou seja, eu tenho medo que meu filho morra, eu tenho medo que meu marido perca o emprego, eu tenho medo da ameaça que meu marido está passando, eu posso aqui também me sentir uma desvalorização em relação ao que a minha mãe passa no casamento dela. Aqui, gente, o conflito pode não ser comigo, pode ser com a minha vizinha. Se a minha vizinha apanha do marido e ela tem medo, ela pode desenvolver um câncer na glândula mamária. E vamos supor que eu sou uma mulher, mas homem também tem câncer mamário, tá, gente? Só que é menos comum, porque normalmente o câncer de glândula mamária tem a ver com um conflito no ninho. E o território feminino é o ninho. Para o homem, ele não tem muitos problemas no ninho, né? Tanto que quando tu conversa com um homem sobre um problema que acontece dentro de casa, o que ele fala? Ah, tá bom. E para ele tá tudo resolvido. Por quê? Porque ele não se atenta a conflitos do ninho. Ele se atenta, sim, a conflitos territoriais externos ao ninho, mas aí isso não tem a ver com a glândula mamária, né? Mas enfim, se a minha vizinha tem um problema, onde ela passa algum medo relacionado ao clã dela, relacionado à casa dela, e eu me importo muito com isso, eu fico sem dormir pensando nisso, eu me envolvo com o problema dela, pode ser que eu desenvolva também. Porque para a mente humana, eu só preciso estar pensando no conflito. Tá? A mente humana, no momento que eu penso em alguma coisa, ela não sabe se é real, se é virtual, se é um pensamento, se é comigo, se é com o outro. Quando eu desejo algo para o outro, expliquei lá, quando eu falei sobre como nós co-criamos a nossa realidade, tem uma live aqui sobre como nós co-criamos a nossa realidade. E lá eu expliquei que quando eu desejo mal ao outro, a mente de Deus e a minha mente inconsciente e subconsciente, ela não sabe se é para mim ou se é para outra pessoa. Então eu começo a criar um campo eletromagnético daquilo. Então sempre que eu me envolvo com o problema de outra pessoa, qualquer um desses conflitos que eu estiver falando aqui, provavelmente eu posso desenvolver também, especialmente se eu me envolver muito profundamente. Então exemplos aí de adaptações na glândula mamária, que vão gerar adaptação na glândula mamária. Um filho que tem dificuldade para ser socializado, lá na escola ele não é socializado, ou meu filho é homossexual, está com 18 anos e sofre bullying, apanha por causa disso, se tranca no quarto. Ou seja, essa mãe ela quer nutrir, ela quer proteger o filho de novo. Ela sente que essa integridade no filho está fazendo com que ele se sinta desprotegido. Uma criança ou um marido que se envolve no acidente, e a mãe quer proteger esse filho novamente, mesmo que ele já é adulto. Se o meu pai teve um problema sério, né? Então muitas vezes quando eu sou fora de ordem, eu desejo proteger o meu pai.
Eu desejo proteger meu pai para que ele fique forte, para que ele possa voltar a proteger o clã. Se a família se envolve com problemas financeiros, por exemplo, o marido perde o emprego, a esposa perde o emprego, tá? Então eles estão arriscando, existe risco, por exemplo, deles perderem a casa. Então, são conflitos onde o quê? Onde, biologicamente, na natureza, a fêmea se adaptaria alimentando o ninho novamente. Então eu preciso aumentar a glândula mamária para produzir mais leite, para que eu possa resolver o conflito, ok? Então, alimentar a família no seu ninho, os pais que batem nos filhos, tá? Então a mãe pode ficar com câncer na glândula mamária, perda de um animal, acidente com os filhos se afastam, como eu falei antes. Então, se o filho vai embora, por exemplo, né? Pode ser que a mamãe entenda que ela perdeu o filho. Se o filho vai embora, especialmente por causa de uma briga, vai embora por causa de algum problema que acontece na família, porque a família está passando fome, então o filho vai trabalhar em outro país. Um tempo depois, se essa mulher não conseguir encarar, fugir ou aceitar isso, pode ser, tá, que ela desenvolva um câncer mamário, um câncer de glândula mamária. Gente, é muito importante lembrar aqui que o que eu estou falando aqui não substitui um diagnóstico médico, e eu não estou falando para você parar de tratar com o médico, e também não quer dizer que este é o seu conflito. O que eu estou falando aqui é que na maioria das vezes que as mulheres vêm para mim com câncer na glândula mamária, os conflitos são esses, e o que eu faço? Eu ajudo ela a olhar para o conflito de uma forma mais inteligente. Quando ela olha para o conflito de uma forma mais inteligente, ela não tem mais conflito, tá? Então, provavelmente ela vai fazer o tratamento que o médico indicar para ela, e dificilmente, se ela não voltar a passar pelo conflito, ela vai desenvolver esse câncer de novo. Agora, se ela voltar a passar pelo conflito depois que ela fez o tratamento médico, como ela está com um conflito de novo, pode ser que ela venha a ter o câncer de novo. Vamos supor que há 10 anos atrás, a mulher, sei lá, perdeu o filho no acidente. E o marido ficou tetraplégico, ou seja, não tem mais alimento em casa e ela não conseguiu proteger o filho, ela não conseguiu sustentar o filho, dar amor, carinho a ponto do filho sobreviver. 6 meses depois ela desenvolveu um câncer de glândula mamária. Aí ela fez o tratamento convencional, tirou o câncer, fez quimioterapia, rádio, não sei o que ela precisou fazer, o médico que indica isso, e ela se curou. 10 anos depois, a vizinha dela perde um filho no acidente. E daí ela revive o conflito. E como talvez ela nunca olhou para esse conflito lá 10 anos atrás, mas ele estava adormecido, quando ela revive o conflito, ela tem o câncer de novo. Por quê? Porque ela ainda não tem recursos emocionais para saber lidar com isso. Por isso que o meu trabalho, quem me conhece há muito tempo, sabe que eu o tempo todo fico tentando dar recursos emocionais. Por quê? Porque não adianta só fazer a micro vai te curar. Mas se você não tiver um recurso emocional para lidar com o conflito, provavelmente esse câncer acaba voltando, tá? Então a glândula mamária, a gente fala que é o território mais arcaico, né? O seio representa o ninho. O seio representa a proteção, o carinho, é a mãe protegendo o filho. Aqui também nós temos o útero, né? Que também é a primeira casa do filho. Então quando uma mulher tem esses conflitos, ela também poderia desenvolver um mioma, tá? Mas hoje nós estamos falando de câncer de mama, tá? Pode ser que a mulher ela tenha 2 conflitos ao mesmo tempo. Então ela vai ter mais do que um nódulo. O número de nódulos tem a ver com quantas vezes ela sentiu o conflito. E ela entrou em DHS o número de vezes, tá? Então basicamente é o ataque à integridade no ninho. Tá? Um conflito é um conflito de se preocupar com o ninho em relação à briga dentro do ninho, a um aspecto de falta de algo dentro do ninho, algo próximo ao vital, ou seja, a sensação de que o ninho vai deixar de existir se aquele conflito persistir. Então, se a mulher fica nesse conflito por um tempo, ela tenta resolver conscientemente, subconscientemente e inconscientemente. Se ela não consegue, como última tentativa, ela vai se adaptar aumentando a glândula mamária, ok? E aí, nós ainda podemos ter uma noção, tá? Mas isso sim, gente, lá na seção que eu ajudo você a identificar. Que a glândula mamária esquerda normalmente tem mais a ver com os filhos, tá? Ou a extensão do que seria o filho, que poderia ser a religião, o meu nome, o sobrenome. Então, se acontece um atentado de integridade com o meu sobrenome, onde as pessoas, a cidade começa a falar mal das pessoas da minha família, também eu não estou conseguindo proteger. Pode ser que 2, 3 mulheres daquela família desenvolvam câncer de mama. Para quê? Para nutrir a família, para fortalecer a família, né? Aqui, nós vamos encontrar também a relação da mãe com os filhos ou dos filhos com a mãe.
Se eu sou uma mulher que tem um problema com a minha mãe, pode ser que eu venha desenvolver aí um câncer nas glândulas mamárias. Já a questão da glândula mamária direita é a ligação do ninho também, só que mais alargada, tá? Então não é estritamente falando dos filhos, de um perigo com o filho, tá? Aqui pode ser os irmãos, tá? Os sobrinhos, os amantes, os tios, os vizinhos, tá? Então normalmente na glândula mamária direita. Só que, gente, isso daí que varia muito, tá? Não vamos pegar como regra isso, porque a mulher ela pode estar em PET hormonal. E eu vou dizer pra vocês, 80% das mulheres que eu atendo estão em PET hormonal. Ou seja, elas não entendem nada da energia masculina e feminina e elas acabam, para sobreviver, ancorando uma energia masculina. E aí quando elas estão ancorando uma energia masculina, as mulheres veem os conflitos de uma maneira diferente. Então, o lado ou qual dos dois seios que vai ser acometido tem a ver também com com a polaridade que a mulher está no momento que ela teve o conflito. Então essa questão da direita ser mais o ninho dentro do ninho e da esquerda ser o ninho expandido, desculpa, o contrário, da direita ser o ninho expandido e da esquerda ser mais o ninho central, é só um dado, tá? Mas na hora da sessão a gente acaba identificando, porque eu vou fazendo as perguntas para a mulher e ela acaba me contando, tá? Vamos lembrar também, gente, que a glândula mamária, é importante lembrar que a percepção é mais importante que o conflito. Não é o conflito que deixa a mulher doente, sim a percepção que ela tem. Então, por exemplo, uma mulher, chefe de uma empresa, pode perceber a sua empresa como uma criação. E daí, se ela tem um problema na empresa, ela pode ter um câncer na glândula mamária. Eu, por exemplo, com o Elovital. Todo mundo que sabe que eu falo do Elovital, que é um treinamento aí que te leva a inteligência emocional, a expandir sua consciência, o Elovital para mim é como um filho. Se algum dia algo ameaçar o Elovital, pode ser que eu venha desenvolver câncer na glândula mamária, tá? Mesmo que eu sou homem, tá, gente? Homens também têm câncer de mama. Pode ser um animal, se a mulher perde um cachorro, se o cachorro é atropelado, se o cachorro corre um perigo, se o cachorro está doente, tá? Então, pensem que é um conflito onde algo ameaça a integridade do ninho, a segurança do ninho. Então, o que a mulher vai fazer? Na fase ativa, então, ela vai ter aí, se ela fizer um exame, ela vai fazer a palpação dos seios dela, e daí ela vai sentir talvez algum caroço, alguma coisa, e ela vai no médico fazer a mamografia. E o médico vai falar que ela tem um adenocarcinoma lobular. Tá? Isso não é a morte, gente, isso não quer dizer nada, quer dizer que você passou por um conflito e que a sua glândula mamária resolveu aumentar para te ajudar a resolver o conflito. O que você faz? Resolve o conflito. Aprenda a resolver o conflito. Aprenda ferramentas, inteligência emocional. Gente, nós estamos numa era em que quem não souber lidar com as adversidades, além de ficar doente, não vai ter sucesso. Basta você perguntar nas empresas, tá? É mais fácil eles contratarem alguém que tenha plasticidade emocional, ou seja, que consiga lidar facilmente com as adversidades, mesmo que o currículo dessa pessoa não seja tão bom, do que aquela pessoa que tem um currículo maravilhoso, mas tem uma viseira e acha que só aquilo que ela quer que aconteça deve acontecer, e acha que só a opinião dela é verdadeira. Então, a inteligência emocional é algo muito importante para tudo, né, gente? Então, se essa mulher, ela nunca investiu em inteligência emocional e ela fica lá ruminando o conflito, lembrando que a culpa não é do acidente, a culpa não é do marido, nem a culpa não é da mulher, mas a responsabilidade pela sua saúde é sua. Então, se você quiser ter mais saúde, o ideal é que você busque aprender a lidar com suas emoções. E quando uma mulher investe em inteligência emocional, ela cura ela cura os filhos, ela cura ao marido e as próximas gerações. Porque a mulher é amplitude, tá? Então ela consegue levar para as outras pessoas aquilo que ela aprendeu na inteligência emocional. Então por que aumenta o lóbulo mamário ali, as glândulas mamárias? Essa neoformação aumenta a produção de leite, aumentando assim o valor nutricional para a criança, ou para o parceiro, ou para o lar. Então a ideia de aumentar seria aumentar a nutrição, aumentar o carinho, aumentar a proteção, tá? Em geral, esses tumores eles medem aí de 7 a 8 milímetros, tá? Mas aí o médico que vai cuidar dessa questão aí do tamanho do tumor, tá? Novamente, não é uma consulta aqui, eu só estou comentando com vocês sobre como que funciona o câncer de mama. Quando a mulher sai do conflito, então esse câncer ele fica lá até que ela tenha o conflito, ele pode crescer ou pode aparecer vários nódulos, depende da massa do conflito, do quanto a mulher pensa nisso, né? Aí vamos supor que ela saiu do conflito. Ela saiu porque ela esqueceu, ela saiu porque ela se distraiu, ela saiu porque ela perdoou, ela saiu do conflito, tá? Então ela vai ter uma necrose, tá? Talvez vai ter uma presença de micro-organismos ali naquela região,
podendo fazer com que os seios caiam do nada. Ela estava com o seio durinho e depois de 6 meses ela está com o seio caído. Provavelmente antes ela teve algum nódulo aí nas glândulas mamárias, onde inclusive aumentou o tamanho das glândulas mamárias, ou a firmeza, até porque tinha um nódulo. E quando ela resolve esse conflito, vai ter uma invasão de vírus, fungos, bactérias, que vai gerar uma necrose desse cisto, tá? Desse aumento tecidual. Se não for possível uma invasão de vírus, fungos ou bactérias, porque eu já expliquei em outras lives que a invasão de vírus, fungos e bactérias não era para ser visto como uma coisa ruim. Hoje é ruim, mas o objetivo seria comer o câncer, por exemplo, nesse exemplo. Quando não é possível, o cisto fica lá. E daí você vai ser diagnosticado como um adenoma benigno. E o médico vai falar, se não crescer não tem problema. Se você nunca mais voltar a passar pelo conflito, provavelmente nunca mais vai crescer. Vai crescer se você passar pelo conflito novamente e não conseguir nem encarar, nem fugir, nem aceitar. Então, do que 2 anos ele começa a crescer. Mas na verdade é porque você passou pelo conflito de novo, tá? Nessa fase pode ter dor, especialmente porque tá tendo uma necrose aí da glândula mamária, tá? Então, gente, a glândula mamária tem a ver com atentado à integridade no ninho, tá? Gente, quem está assistindo aí, diz aí pra mim se você compreendeu o conflito da glândula mamária. Se você compreendeu, digite 1. Se você não compreendeu, digite 2. E também, gente, tem, não sei se vocês veem aqui, que tem um ponto de interrogação no canto inferior direito. Se alguém quiser fazer uma pergunta, é só colocar lá, tá? Então, quem compreendeu o motivo do câncer da glândula mamária, digite 1. Quem não compreendeu, não ficou claro, digite 2. Porque daí, quem não compreendeu, amanhã no João Paulo Responde, eu dou uma melhorada nessa explicação. E quem não compreendeu também pode deixar pergunta. Se eu não conseguir responder aqui agora, amanhã eu respondo para vocês. Ok, gente? Vocês estão aí? Ok, começaram a responder, né? Porque senão eu penso assim, meu Deus, estou falando sozinho. Agora, a gente vai para os canais galactóferos. Então, a glândula mamária faz a secreção do leite, ele passa pelos canais galactóferos e sai pelo mamilo, ok? E aí o bebê suga pelo mamilo. Aqui é um conflito também de separação estreita, ou seja, no ninho, ou de uma forma expandida também ao ninho. Mas é um conflito de separação. Arrancaram o meu filho de mim. Arrancaram algo importante de mim, que pode ser a empresa. Se a empresa é um filho, né? Arrancaram a empresa de mim, tá? É um conflito de separação em relação mãe e filho, tá? Um conflito de uma forma arcaica, como eu já expliquei, tá, gente? Então é um conflito de separação também com relação aos parceiros. Ou seja, a criança foi arrancada do meu peito, meu parceiro foi arrancado do meu convívio. É bem comum aqui, esse câncer, por exemplo, meu parceiro estava tudo bem e ele teve Covid. E ele faleceu. Pode ser que essa mulher, depois de um tempo, venha desenvolver um câncer de mama em cima desse conflito. É um exemplo, tá, gente? Então, os canais galactóferos, eles têm origem no tecido embrionário chamado ectoderma, tá? E os canais galactóferos, eles funcionam de uma forma oposta às glândulas mamárias. A glândula mamária, na fase ativa, ela cresce para produzir mais leite. E se eu estou produzindo mais leite, então eu preciso de um canal galactófero mais largo para o leite passar. Então, quando eu tenho um conflito ativo de desvalorização, mais um conflito ativo de separação no ninho, eu vou ter um aumento tecidual nas glândulas mamárias. E os canais galactóferos, eles vão ulcerar. É como se fosse um cano, imagine que... Não sei como é que eu vou explicar aqui. Imagine um cano, tá, gente? Que aqui dentro passa o leite. Então, é como se fosse que a gente colocasse uma faca aqui dentro e começasse a desgastar aqui por dentro desse cano para passar mais leite. Então, essa ulceração é isso. Há uma ulceração dos canais galactóferos. Um dado importante aqui é que 75% dos cânceres mamários são do canal galactófero. Ou seja, tem a ver com separação e não necessariamente com atentar à integridade do ninho. Tá? Então, perda de instabilidade, ulceração dos canais galactóferos é o que vai acontecer na fase ativa. As úlceras, nesse momento, elas nem são percebidas, tá? Por quê? Porque a mulher, nesse momento, ela pode desconfiar que ela está com algum problema nos canais galactóferos quando ela tem perda de sensibilidade no seio, especialmente no mamilo. Por quê? Eu tive uma separação forçada, eu tentei resolver conscientemente, subconscientemente e inconscientemente. Aí eu tentei, de forma arcaica, aumentar a luz dos meus canais galactóferos para que o leite possa fluir mais rapidamente, para que eu possa me conectar novamente ao contato que eu perdi, que normalmente é o filho ou o marido. Mas eu não consegui.
Então eu perco a sensibilidade para que eu não sinta mais essa falta de contato, tá? Então se a atividade do conflito persistir, perdurar, né? O processo é chamado de carcinoma cirrótico, podendo ocorrer até mesmo a inversão dos mamilos. De tanto que esses canais galactófilos abriram, né? Então eles puxam o mamilo para dentro. Qual que é o sentido biológico? Por que o corpo da mulher faz isto? A ulceração permite facilitar o escoamento do leite em direção ao mamilo. Isso faz com que o mamilo aumente a sua luz. Se isso não resolver o conflito, há uma diminuição de sensibilidade para quê? Para que a pessoa esqueça da separação. Porque o contato era sentido no seio. Então, se eu perco a sensibilidade... Lembrando, gente, que não é consciente. Consciente é o conflito. Eu tentei resolver conscientemente, subconscientemente, inconscientemente. Eu tentei criar soluções. Então, quando eu perco a sensibilidade, já é algo arcaico. Eu não estou pensando assim, agora o meu seio vai parar de ter sensibilidade para eu esquecer do meu filho. Não. Na mente você quer continuar lembrando do filho, mas é que na natureza a fêmea não tem esse amor que a mulher tem conscientemente pelo filho. Então, se ela não tem mais a sensibilidade, a perca de sensibilidade é uma forma dela esquecer que aquele contato existe e ela vai sobreviver ao conflito de uma maneira mais ecológica. Então seria mais ou menos esse o motivo. Perde a sensibilidade, basicamente porque é uma tentativa do corpo em fazer você esquecer daquela separação, já que você tentou de todas as formas reaproximar e não deu certo. Na fase do PCL, há um aumento da massa nessa região, ou seja, há um reabastecimento dessas úlceras. Aqui a coceira, inchaço, tá? Hiperestesia, ou seja, uma sensibilidade muito grande. A mulher mais mal toca e é sensível. Às vezes, na hora de fazer amor com o marido só toca ali no seio da mulher e ela não quer porque ela tem uma sensibilidade muito grande, porque dói. E isso pode ser que um tempo antes disso acontecer, então, ela passou por um conflito de separação, onde ela viu um filho sendo arrancado, onde ela viu algo sendo arrancado, algo do qual ela queria proteger, algo do qual ela queria alimentar, dar amor, tá? Se houver obstrução do ducto, quando há esse reabastecimento das úlceras, aí pode ter sangue, pode ter bastante dor também, tá? Então, gente, resumindo, quais são os conflitos que geram um câncer de mama? Perda de um filho, doença de um filho, o filho sair de casa, o filho estar aflito com uma situação e a mãe estar aflita junto, ou eu ter filhos e ver a minha amiga aflita com o filho dela, ou eu ver meu sobrinho estar aflito com algo do meu sobrinho, eu mesmo que sou o tio babão, se os meus sobrinhos estão aflitos, eu fico aflito junto. Né? Por quê? Porque a gente se preocupa com eles. Eles ainda são crianças, então ainda somos nós, os adultos, que resolvemos as questões deles, então eu fico aflito também. Mães que trabalham muito e se sentem culpadas por ter deixado o filho em casa. Mãe que trabalha muito, o filho ficou doente na escola, ela se sente culpada. Então ela quer novamente ter o contato com o filho, dar esse amor para o filho. Então ela pode ter uma questão no canal galactófilo e na glândula mamária. Ganho com o trabalho, não sendo suficiente para sustentar o ninho, por exemplo. Sentir falta do amor da minha mãe, quando me queixo, porque minha mãe me deu isso, porque minha mãe foi assim, porque minha mãe me abandonou. Aí, às vezes, eu não tenho o câncer aqui, mas quando eu releio o conflito porque eu assisti uma mãe que abandonou uma filha na novela, e se eu me emociono com aquela novela, 2 semanas depois, o meu corpo começa a se adaptar àquele conflito. Por quê? Porque houve uma releitura. Por isso a importância também da gente olhar para a infância, resolver as questões de infância, porque elas não atrapalham só os nossos relacionamentos. As crenças da infância não atrapalham só, como eu já falei milhares de vezes aqui, os nossos resultados no trabalho, no vestibular, os nossos resultados na vida. Os nossos conflitos de infância, as nossas percepções, elas atrapalham inclusive a nossa saúde. Elas geram uma adaptação à nossa saúde. Brigas no ninho, atentar à integridade no ninho também, são conflitos que podem gerar aí câncer de mama. E aí quando o médico fala que é genético, gente, por que é genético? Porque até hoje eu estava assistindo uma palestra do Maurício, ele deu uma entrevista e ele justificou assim. Mas eu já explicava assim também, mas agora eu lembrei dele. Que quem explica isso é o Maurício, tá? Essa explicação vem da reprogramação biológica. E eu já fiz 3 vezes o curso de reprogramação biológica porque é bem complexo e bem completo. E eu gosto de ter bem na minha mente as coisas. Mas ele fala assim que uma família tem os seus costumes, as suas crenças, as suas tradições. Basta você olhar no almoço de família, essa questão política, tá? Na maioria das vezes a família inteira tem a mesma posição. Um ou outro tem uma posição diferente, né? Então, ou seja, todos da família veem determinadas situações da mesma forma.
Então, todos quando passarem por aquela determinada situação, por verem daquela forma, se envolverem, vão desenvolver o câncer. Outro ponto. Se tem um conflito onde uma mãe perdeu um filho lá há 2 gerações atrás, e isto não foi olhado, não foi dado lugar, pode ser que mesmo aqui ninguém perdeu o filho, alguém por amor, por lealdade, e daí eu já expliquei para vocês como que a lealdade familiar provoca doenças em outras lives, tá? Depois eu deixo o link para vocês das lives que eu expliquei isso. Então pode ser que alguém tenha um câncer de mama por isso. Aí a pessoa nasceu saudável, até 30 anos teve câncer de mama. Quando assistiu a novela em que a mulher cometeu um aborto lá, ela releu o conflito do sistema familiar dela e daí ela desenvolveu câncer de mama. Por exemplo, tá? São exemplos que eu estou dando. Então o genético também é um conflito. Tudo bem? Não estamos falando aqui que a medicina não serve para nada, não estamos falando aqui para a gente cancelar os médicos. Estamos falando aqui que inteligência emocional ajuda você a não ficar doente. Ajuda você a não ter recidivas do conflito e da doença. Mente sã, corpo são. Tudo bem? Então, basicamente, nós precisamos aprender a lidar com os conflitos territoriais e melhorar nosso estado emocional. E assim nós prevenimos todas as doenças, assim como o câncer de mama, assim como tanto dos canais galactóferos quanto das glândulas mamárias. Tá? Então, gente, e muitas vezes o conflito é o mesmo. Um fato faz com que a mulher sinta 2 conflitos. Por exemplo, alguém matou o filho dela. Foi um atentado à integridade, então com o tempo ela pode desenvolver um câncer na glândula mamária, mas ela também, o filho dela foi arrancado dela. Então ela pode desenvolver uma úlcera, a gente faz cair uma ulceração nos canais galactóferos, ok? Então, atentado à integridade, quando eu paro assim, eu falo, tá, é porque eu tô tão acostumado a gravar pro Elo Connect e o João Paulo responde, que quando eu dou uma erradinha, eu falo, tá, e aí eu paro e penso um pouquinho e eu continuo. E aí eu esqueci que eu estava ao vivo. Mas vocês me amam, né? Eu posso errar, né? Eu também erro. Então, gente, atentado à integridade no ninho, tá? Ou sensação de falta de nutrição no ninho, a sensação de que algo foi arrancado do ninho, é o que pode provocar aí câncer de mama. E aí, gente, vocês percebem que se eu vou no médico, pode ser que eu fique com tanto medo do meu câncer de mama, e se eu não conheço esse mecanismo que eu acabei de explicar para você, esse medo gere outros conflitos que vai gerar outro câncer. Aquilo que eles chamam de metástase, que normalmente é um novo conflito, ou uma nova solução para o conflito. Se eu não conseguir resolver meu conflito com câncer de mama, pode ser que eu tenha um câncer no útero. Pode ser que eu fique tão revoltado, com tanta raiva dessa separação que eu tive, e raiva pode dar uma reação no meu intestino, no meu estômago. Entende? Então, quando a gente conhece como que o nosso corpo funciona, infelizmente nós somos analfabetos funcionais da função do corpo. Mas quando a gente conhece e a gente recebe um diagnóstico, primeiro que a gente já não tem mais medo, porque a pessoa já sabe que é uma adaptação. Segundo, que eu vou buscar entender, além do tratamento normal, médico normal, eu vou buscar entender qual é o conflito e vou, obviamente, tentar resolver esse conflito para que quando eu me curar da doença, ela não voltar mais. Então, gente, seria isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostaram do conteúdo, compartilhe essa live com as pessoas. Quando terminar a live, vão lá, comentem, curtam, porque isso ajuda o Instagram a entender que esse conteúdo é relevante. Tá? Então, chega de ter medo da doença. Conheça os sinais do seu corpo, entenda os sinais do seu corpo. Aprenda inteligência emocional, até mesmo para que você não fique doente. Você fica doente porque você tem conflito no trabalho, na profissão, nas finanças, com a esposa, com os pais, com os filhos, com os vizinhos, com os colegas. Mas se você aprendesse a lidar com os conflitos, será que você os teria? Ou será que eles seriam tão pesados assim a ponto do seu corpo ter que fazer uma adaptação, como na live de hoje, como um câncer de mama? Então, gente, expansão de consciência liberta. Conhecimento liberta. Conheça-te a ti mesmo. E aí você vai ter liberdade na sua vida, tá bom? Então, seria isso para hoje, gente. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Espero que eu tenha contribuído. Não esqueça de compartilhar, curtir, comentar, marcar o seu amigo. E na semana que vem não vai ter live, tá, gente? Na semana que vem eu tenho um compromisso pré-agendado. Mas na outra quarta-feira, então, nós teremos a nossa live. Eu vou deixar agora no Store do Instagram uma caixinha de perguntas abertas. Se vocês quiserem saber algo mais específico sobre câncer de mama, aí no sábado, quando for pro ar o quadro João Paulo Responde, eu posso responder a sua pergunta também. Ou se você quiser saber de qualquer outra doença, ou qualquer setor de como que a mente influencia no seu corpo ou nos seus resultados, lá na caixinha de perguntas e respostas, você deixa lá, que será um prazer para mim responder
para você e ajudar você a ter uma vida mais leve, mais esclarecida, para que você não fique preso nos dogmas que já estão ficando ultrapassados. Um forte abraço para vocês e até mais. Gratidão!